No sábado, Marcos Braz estava todo pimpão lá falando de inalações perigosíssimas e outras coisitas mais. Né? Porque era um momento bom para ele falar. O árbitro fez uma atuação ruim, o Flamengo de fato foi prejudicado em alguns momentos ali pela arbitragem, então, opa, hora boa para falar. Né? Aí ele some. O Landim, então, ninguém vê. Mas acho também que tem que cair o Marcos Braz. Só que ele não cai. Porque o presidente do Flamengo já deixou claro. Ele é incaível. Mas eu acho que é momento de Landim, presidente, Marcos Braz e o próprio Tite se entenderem. Qual que é o objetivo? Como é que está o ambiente interno? A convicção da diretoria. Fala, galera conectada aqui no canal Conexão Fute. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E dia quente no Ninho do Urubu. Torcidas organizadas fazem protesto na frente do Ninho do Urubu. Muita empurra. PM foi acionada. Quase uma briga entre seguranças e a torcida organizada do Flamengo. E nem jogadores foram poupados quando tentavam entrar no CT de carro. Entre eles, Vinha, De La Cruz, mesmo que vem jogando bastante bola, Everton, Cebolinha e Arrascaeta, nenhum desses foram poupados. A gente vai estar vendo aqui o vídeo dessa confusão lá no Ninho do Urubu e depois a gente vai ver o que a mídia está falando, inclusive detonando a diretoria do Flamengo. Mas antes, deixa o seu like e se inscreva em nosso canal para nos ajudar a chegar em 100 mil inscritos. Vambora! E a gente tá aqui não à toa. Nós queremos que a gente falar. Só falar. Cebolinha. Aí essa imagem da redação Ninho, lá do Flazoeiro. Vem muito empurra. Seguranças tentando ali amenizar ali. Vai até cair, eu acho que um dos seguranças vão cair ali, ó. Porque eu acho que o Cebolinha vai dar uma arrancada com o carro. Aí, ó. Caiu um ali, ó. Muita discussão ali entre os seguranças e os torcedores ali da organizada do Flamengo, ó. Eu separei os cortes aí, mais das partes que os jogadores estavam tentando entrar, porque o vídeo ia ficar muito longo. Ali, ó. Deixa de covardia, irmão. Deixa de covardia. Aí nem abriu o vidro, nem sei quem é. O Arrascaeta, será? Aí, empurra. De La Cruz, até o De La Cruz foi cobrado. E olha que o cara tá jogando bem, hein? Esse aí tem moral, esse tem moral. Ó, esse aí tem moral, o cara gritou. Você vê que tem gente ali que nem sabe o que tá fazendo. Isso aí nem abre o vidro. Vai atrás de você, não. Bate o vidro. Filha da puta. Essa porra aí, fiado. Lá, jogaram pipoca ali, ó. Você é quem? O Vinha. Vinha até que também não tá jogando mal pra ter cobrado desse jeito aí, não. Será que tá? Como quer jogar, porra?
É o seguinte, conversando com várias pessoas, você percebe claramente... Aí a gente vai ver aí o que a imprensa tá falando aí, começando aí pelo Mauro César Pereira. Assim, que é o processo de fritura de sempre, é o modus operandi da diretoria. Isso que eu vou falar agora não é uma defesa do Tite, tá? Pelo amor de Deus. O Tite tem falado. Aliás, é outra coisa que é difícil, né? O cara, se você não xingar o cara, sabe, não ofender o cara, como alguns fazem por aí, que é um absurdo, né? Você está minimizando, está passando pano. O Tite tem óbvia responsabilidade, e muita, no que está acontecendo. Só que não é só dele. Agora, o problema é que é o modus operandi de sempre. Observem que, no sábado, Marcos Braz estava todo pimpão lá falando de inalações perigosíssimas e outras coisitas mais. Né? Por quê? Era um momento bom para ele falar. O árbitro fez uma atuação ruim, o Flamengo, de fato, foi prejudicado em alguns momentos ali pela arbitragem. Então, hora boa para falar. Né? Aí ele some. O Landim, então, ninguém vê. E aí você conversa com algumas pessoas, tem gente que fica ali orbitando ali o poder, né? A situação está insustentável. Sábado, olha, sabe? Mas sustentável para quem, amigo? Insustentável para o técnico. Falei, e para os dirigentes, não fica insustentável, não? Nunca. Não, sabe como é e tal. Estou entendendo. Quer dizer, os caras começam a vazar coisinha para a imprensa, né? Que se você for ingênuo, você já vai embarcar nessa e vai colocar. Olha... Como se só o técnico fosse o culpado. O técnico é um doce. Agora, o maior culpado é quem comanda isso tudo. O que? É a direção, é o presidente, é o vice de futebol. São eles, cara, estão um tempão lá. O Tite é o 8º técnico depois do Jorge Jesus. Se ele for demitido, ele será o 6º demitido. Outros 2 não foram demitidos, mas não foram renovados os contratos. E todos passaram por um processo muito parecido, que é esse aí, do Paulo Souza, do Ceni, do Vitor Pereira. O Vitor foi até rápido, né? Teve uma fritura, depois a coisa acalmou, ele ganhou do Fluminense, aí perde para o Alcas, toma uma goleada do Fluminense, pumba, rua. Então é o que está acontecendo. E aí se você demite o Tite, digamos, Flamengo amanhã perde para o Corinthians. Domingo, o Tite está na rua, demitido. Aí eles colocam, vamos imaginar aqui, Felipe Luiz interinamente para assumir o time, para fazer o jogo de quarta-feira, tem que vencer de qualquer maneira o Bolívar. Bem, que não fica o Felipe Luiz, até eles contratarem outro técnico. Esquecemos o Tite, ele sai como o Judas da vez, com o bolso cheio, né, que recebe uma belíssima multa, né, mas com o filme queimado. Né? E é o que acontece. É o que acontece. Então... E o cara sair antes desse jogo da Libertadores aí, que vai rolar acho que na próxima quarta-feira, para vir um interino para substituir ele, é até uma aposta de risco, né, cara? Porque o Flamengo tem que vencer os 2 jogos. Porque, pelo que eu andei lendo, se o Flamengo perder o jogo de quarta-feira, já está eliminado da Libertadores. É o modus operandi. E aí, quando o técnico é demitido, esquece-se o dirigente. Ele sai de cena, porque todo mundo começa a voltar as atenções para o novo treinador. E é comum que na chegada de um novo técnico tenha um choque ali e tal, o time corre um pouco mais, ganha um jogo, entendeu? Ou mesmo sendo um interino, pode acontecer. E aí fica o quê? Fica muito claro para quem consegue enxergar muito pouco que a culpa era só do técnico. E o dirigente sai olimpicamente assim, ó, né? Tranquilamente. E ainda vai ter gente que vai aplaudir o dirigente, Vanderlei, dizendo que foi maravilhoso, que a mexida foi oportuna. Então o modus operandi, isso não vai mudar nunca, cara, porque os caras só fazem isso. E repare, por que o Marcos Braz não apareceu hoje para dar uma entrevista ou ontem? Isso que eu falei na época. Essa é a hora. Essa é a hora dele aparecer agora de novo, olha. Ainda aparece depois do jogo contra o Red Bull. Aparece agora e fala, olha, o técnico é ele, nós acreditamos nele, aconteça o que acontecer, vai ser ele, não adianta a torcida protestar aqui. Paraquedas. Nós também temos responsabilidade, eu, o presidente, o Spindle, todo mundo, né? Que nós que escolhemos o técnico, a gente que formou o elenco, nós que contratamos, nós que permitimos aqui um corredor de aplausos para o Gabigol, que foi uma cena muito bonita, né? Fomos nós. Nós que passamos a mão na cabeça do jogador sempre. Porque, repare, o jogador, ele nunca sobra nada para o jogador do Flamengo. É como se ele não entrasse em campo, ou como se ele fosse um jogador de PlayStation. O técnico fica... É igual essa parada aí do Gabigol aí. Foi suspenso por esses tempo agora aí. O tanto de gente, até torcedor mesmo, que tava passando a mão na cabeça do cara, como se o cara não tivesse errado em nada, em não fazer o exame na hora que tinha que ser feito. Porra, tá fora do gibi. Ele controlando o joystick, e se ele joga mal, não é culpa do cara, é o cara que não sabe jogar o joguinho, né? É o cara que é ruim, lá no FIFA e tal, não sabe jogar. É isso, mas não é assim. Cadê a faixa ali fora Landim? Fora Marcos Braz? Se tem fora Tite, tem que ter fora Marcos Braz.
É assim, é uma loucura não ter. A gente vai debater muito sobre essa situação ainda. Mas vai teve mostrar essa aqui outras faixa lá, imagens hein? dessa Mordedor de manifestação virilha. da torcida do Flamengo. E ó, Bruno Vanderlei Nogueira, o Mauro diz que ele acha que o Tite pode ser demitido. A minha pergunta é, merece, pelo futebol que o Flamengo está jogando, se o Flamengo não vencer o Corinthians, ou não merece? Já dando minha opinião que eu não fico em cima do muro. Acho que ainda não. Mas acho que se o Tite não der jeito com um time desse, ficar jogando mal e perdendo, em breve eu acho que ele tem que cair. Mas acho também que tem que cair o Marcos Braz. Só que ele não cai. Porque o presidente do Flamengo já deixou claro. Ele é incaível. Marcos Braz não sai. É um absurdo isso. Sai treinador atrás de treinador. Não sai jogador e não sai o Marcos Braz. Porque jogadores se eternizam nesse Flamengo ganhando mais de 1 milhão. Se eternizam os jogadores desse Flamengo. O Mauro já usou uma expressão que eu vou falar aqui, refém de jogador, refém de ídolo. Não pode ser refém de ídolo. É uma diretoria frouxa, é uma diretoria omissa, que só aparece quando interessa, que se o Tite for jogado pros Leões, que a imprensa pergunte pro Rodolfo Landim. Se for o caso, eu vou. A Jovem Pan me credencia, eu vou numa coletiva, que eu vou ter que perguntar. Por que treinador é demitido o tempo inteiro e na diretoria ninguém mexe? Porque essa pergunta não é feita. Nunca mexeu. Por que a diretoria, ninguém cai, ninguém sai, e o treinador sempre sai? A imprensa nunca pergunta isso nas coletivas do Flamengo. Não é possível que a culpa seja de 9 treinadores que passaram por esse time. Mas realmente, se o Flamengo continuar sendo a bagunça que tá, jogando futebol de bosta que tá, não dá pra continuar o treinador. Mas aí não dá pra continuar o dirigente, não dá pra continuar a grande maioria dos jogadores que estão lá. O Tite tem que mostrar um pouco mais de repertório também, né? O André, repertório. Ele tem que buscar soluções. E aparentemente não está conseguindo. Eu tenho uma maneira de caracterizar o emprego de técnico do Flamengo e técnico do Corinthians, que eu acho que são pressões muito parecidas. Tem pressão em todos os times, tá? Mas eu acho que são pressões parecidas, de grande massa de torcedores, né? Torcedores muitas vezes exigentes, de maneiras diferentes, mas muito exigentes. O torcedor do Flamengo quer ver o time jogando pra frente, quer ver o do Corinthians quer ver um time lutador. O corintiano ele não exige goleada, ele não exige, mas ele exige luta, ele não gosta de corpo mole. Nenhum gosta, mas o do Corinthians ele exige um pouco mais. O cara não pode sair com o calção limpo, sabe? Ele tem que ralar a busanfa. Eu não falo do pum, que dá pra sentir em Tóquio, mas eu falo o seguinte: primeiro dia de trabalho de qualquer técnico, no Corinthians ou no Flamengo, ele sai de casa, avisa pra mulher, pros filhos, fala: ó, fiz um baita contrato, tô assumindo um clube bacana, tô indo lá pro trabalho, na volta a gente comemora. Vamos fazer um jantar bacana? Vamos, coisa linda, vamos lá. Ele vai, quando ele chega no clube, que ele já começa a sentir a pressão, a imprensa, o tipo de conversa que ele já sai no prédio dele, que os caras já começam... É só perder Flamengo, 3 partidas, Corinthians, tal, sei o quê. O cara volta pra casa, junta a família e fala: gente, acertei por pouco, viu? Não existe, eu não achei também que essa oscilação do Flamengo aconteceria tão rapidamente pós o campeonato carioca. Obviamente que o carioca o Flamengo passeou porque não tem uma questão de logística, então você consegue descansar os seus jogadores, você consegue fazer um rodízio e tecnicamente são confrontos muito longe do que são confrontos de Campeonato Brasileiro, campeonato de Libertadores, e aí o Flamengo está tendo essa dificuldade. A gente não sabe porque a gente não está no dia a dia, mas eu acho que é momento de Landim, presidente, Marcos Braz e o próprio Tite se entenderem qual que é o objetivo, como é que está o ambiente interno, a convicção da diretoria, aproveitando que a gente mostrou ali um histórico do Tite com o Corinthians. O Corinthians passou uma dificuldade muito grande com o Tite e o Andrés naquela ocasião segurou. E aí depois veio o bom momento, né? Os títulos, o nome do Tite ficou mais aflorado, a conquista do Corinthians do Mundial e tudo mais. Será que não é também esse momento da diretoria ter um pouco mais de convicção, segurar, passar por essa turbulência? Porque conhecimento, bom treinador, não tenha dúvida que o Tite é o mais indicado para dirigir. É isso aí, rapaziada. Deixa aí nos comentários o que vocês estão achando dessa situação do Flamengo. Se vocês acham que o problema é no comando técnico, se o problema é na diretoria, ou se o problema são os jogadores
que ninguém fala dos jogadores, ou se o problema é todo o pacote, diretoria, comissão técnica e jogadores. Deixa aqui nos comentários qual que é o maior problema do Flamengo no momento. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like. Se ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreve aí e ative o sininho para nos ajudar a chegar em 100 mil inscritos. Conexão Fute e você, sempre conectados.